Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Então hoje nós vamos fazer uma aula e nós vamos falar de uma coisa que nós já falamos, só que agora vamos transformar isso numa questão formal, que foram os tratados que deram a atual, ou quase atual configuração do Brasil. E vamos falar também dos movimentos nativistas, tá? Que diferem do que a gente vai ver um pouquinho mais para frente dos chamados movimentos pré-independência, tá? Bom, nós já vimos que do ponto de vista informal, do ponto de vista prático, os portugueses atravessaram a linha imaginária de Tordesilhas e invadiram o território espanhol, já isso desde o início da colonização praticamente, né? E os espanhóis, também já vimos isso em outras aulas, os espanhóis, num momento inicial, não deram muita bola, uma vez que suas colônias, né, na América do Sul, ali, Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador, eram colônias muito ricas, principalmente em ouro e prata. Então, de uma certa maneira, eles fizeram vistas grossas para essa invasão portuguesa no seu território, tá? Mas a coisa começa a mudar a partir de 1680. Por quê? Porque em 1680, o rei de Portugal autoriza, entre aspas, autoriza, quer dizer, ele permite que os portugueses fundem uma colônia, chamada Colônia do Sacramento, lá no sul do Brasil. Mas qual é o detalhe? Essa Colônia do Sacramento ficava, obviamente, em território espanhol. Aqui nós temos o Rio Grande do Sul, a Colônia do Sacramento fica aqui onde hoje é o território do Uruguai. Essa região aqui, né, pertence à Espanha, porque a linha de Tordesilhas passava aqui por Santa Catarina, na cidade de Laguna, né? Então o rei de Portugal vai autorizar, entre aspas, permitir que se forme uma colônia no território espanhol. Evidentemente que isso começa a causar grandes preocupações, porque aquela região ali, na região chamada a região do Prata, o comércio era extremamente intenso já nesse período aí, 1680, e isso vai despertar então um pouco de medo, um pouco de preocupação aos espanhóis, né? Mas são feitos alguns tratados e a situação começa a se definir. Os tratados, eles vão e voltam, né? Então vocês vão ver aqui, eu fiz um resuminho aqui para vocês entenderem, né? Lembram lá dos dois asteriscos, pessoal? Lembram do que significa dois asteriscos? Então, muito importante, tá? Muito, muito importante e importante, né? Depois a gente vai ver por quê. Então vejam, então começam lá os tratados, porque a partir de 1680 começa a haver uma preocupação muito grande dos espanhóis em relação a essa invasão, né, a essa situação em que os portugueses, então, passam a linha imaginária de Tordesilhas. Então, em 1681, é feito o Tratado de Lisboa, aonde se reconhece a soberania portuguesa em relação à colônia de Sacramento. Isso vai ser em 1681. Só que essa situação ela vai mudar em 1715. Por quê? Porque em 1715, lá na Europa, Portugal e Espanha, por questão sucessória, praticamente entram em guerra ou entram numa disputa. E o que os espanhóis pensaram? Bom, se nós estamos em disputa com Portugal na Europa, por que nós vamos permitir, então, que Portugal tenha uma colônia no nosso território? Então, em 1715, no início de 1915, Sacramento é invadido, lá no sul do Brasil, é invadido pelos espanhóis e é tomada pelos espanhóis. Obviamente, Portugal vai reclamar dessa situação e mesmo em 1715 é feito um tratado chamado Tratado de Utrecht. O nome do tratado, gente, normalmente é relativo à cidade que ele é assinado, tá? Então, em 1715, ao final do ano, é feito um tratado na qual se reconhece novamente... Então, vejam, em 1715, Sacramento é tomada pelos espanhóis. Por quê? Porque espanhóis e portugueses estavam lá em disputa na Europa, né? Então, os espanhóis, em função disso, não permitiam que os portugueses, então, avançassem sobre o território. Em 1715 mesmo,
se reúnem, sentam-se à mesa e vão discutir essa situação. E aí é assinado um tratado, chamado Tratado de Utrecht, no qual o Sacramento volta aos portugueses. Tá? Então vocês vejam a ida e vinda. Bom, em 1750 vai ser assinado o tratado mais importante de todos eles, que vai dar a configuração muito próxima à configuração do Brasil atual. É o Tratado de Madrid, que vai ser assinado em 1750. O que vai acontecer com esse Tratado de Madrid? O Tratado de Madrid, de uma maneira geral, ele revoga o Tratado de Tordesilhas, tá? Que foi assinado em 1494. Então, a partir de 1750, deixa de valer qualquer coisa relativa ao Tratado de Tordesilhas. Tá? Por isso eu pus aqui o velho Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque esse tratado foi assinado em 1494. Tá? Então revogam-se os dispositivos do Tratado de Tordesilhas e passa a ver esse Tratado de Madrid. Bom, como é então que os portugueses vão argumentar para transformar o seu território, que era um território pequeno, comentei com vocês em outra aula, que equivalia mais ou menos a 1/3 do território atual do Brasil, como é que eles vão argumentar, né, que aquilo que eles conquistaram ao longo dos séculos, né, desde 1494 até 1750, né, se passaram aqui mais de 250 anos, como é que eles vão argumentar que essas terras, então, que de acordo com o Tratado de Tordesilhas pertenciam aos espanhóis, deveriam passar para os portugueses. Um religioso português e também profundo conhecedor das leis, ele vai reivindicar um velho preceito do direito romano, tá? Na qual tanto a legislação portuguesa como a legislação espanhola e de outros países usavam. Né? O direito romano, você sabe, ele é utilizado desde a antiguidade, né, o Corpus Juris Civilis, e até hoje, qualquer um de vocês que vai fazer o curso de Direito vai estudar Direito Romano ainda. Não que ele seja usado hoje tal qual foi usado há mais de 2000 anos atrás, mas muitas de suas disposições são consideradas ainda. E esse jurista português, então, vai invocar esse preceito aqui. Tá? Pessoal, o meu latim está meio fraco, mas é o seguinte, ó, uti posseditis ita possediatis. Tá? O que significa isso aqui no direito romano? Aceito tanto pelos espanhóis como pelos portugueses. A terra pertence a quem a ocupa ou a quem a usa ou a quem a coloniza. Ora, se foram os portugueses que desbravaram o norte lá do Brasil, região amazônica, se foram os portugueses que desbravaram o centro do Brasil através dos bandeirantes, que foram os portugueses que desbravaram o sertão nordestino com a criação de gado, se foram os portugueses que ocuparam o sul com a criação de gado, né, e produção de outros animais, né, muares, etc., eles vão invocar esse preceito. E esse preceito aqui, como fazia parte tanto da legislação espanhola como portuguesa, os espanhóis não têm como contestar esse preceito aqui. Então, é a partir do Tratado de Madrid que o Brasil vai se tornar, então, praticamente o território que é hoje. Então, vejam, aqui, ó, vocês têm o que era o Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, aqui vocês vão ter o que era o Brasil a partir do Tratado de Madrid. Então, vocês vejam que ele quase triplica de tamanho. Tá? Faltam alguns pedacinhos aqui que a gente vai falar rapidinho daqui a pouco. Tá? Então, esse aqui vai ser o Tratado de Madrid. Obviamente, essa situação não é bem aceita pelos espanhóis. Em 1761 é feito o Convênio de El Pardo, na qual se tenta anular as disposições do Tratado de Madrid. Em 1761 também é feito o Tratado de Santo Ildefonso, que ratifica Madrid, quer dizer, confirma Madrid. E, finalmente, é assinado em 1801 o Tratado de Badajoz, então, que consolida o que foi disposto no Tratado de Madrid. Tá? Então, após essa assinatura do Tratado de Badajoz, em 1801, nós vamos ter aqui o Brasil tal qual
ele foi assinado nesses últimos tratados. Então esse é o Brasil aqui. Se vocês observarem aqui, ó, gente, vocês vão ver que faltam pequenos pedacinhos aqui, ó. Essas situações foram situações que vão ocorrer no final do século XIX, começo do século XX, e que vão transformar o Brasil exatamente no território que é hoje, tá? Aqui foi uma disputa com a Argentina, aqui foi uma disputa com os franceses, e aqui também, e aqui vai ser uma disputa com a Bolívia, no qual o Brasil vai comprar um pedaço do território boliviano, que hoje faz parte do estado do Acre. Mas isso aqui tudo, gente, esses pedacinhos aqui, ó, que faltam no mapa a partir do Tratado de Badajoz, vão ser situações que vão ocorrer no final do século XIX, começo do século XX. Tá? Então, quando chegar lá, oportunamente, a gente vai falar dessas situações aqui. Muito bem, essa aula também fala do que nós chamamos de movimentos nativistas. Tá? Nativistas, por que leva esse nome? Porque são movimentos localizados, tá? São movimentos que surgiram em alguns pontos da colônia e que tentavam ali resolver problemas específicos daquele local, né? Então, por isso, nativistas. As principais características dos movimentos nativistas. Em primeiro lugar, esses movimentos não tinham um sentimento separatista. Então, eles ocorreram em São Paulo, no Maranhão, em Pernambuco, e não tinham como objetivo maior se separar da metrópole, e sim resolver problemas específicos, né? Não tinham âmbito nacional. Acabei de falar, eles eram localizados em determinados pontos da colônia. E, por último, não contestavam totalmente o PC, Pacto Colonial. Tá? Então, o Pacto Colonial, lembra-se que a gente já falou várias vezes do Pacto Colonial, né? Aquela questão da colônia ceder matéria-prima para a metrópole transformar as matérias-primas em manufaturados, né? E fazer isso de maneira obrigatória, quer dizer, o exclusivo comercial. Então, na verdade, como eles queriam resolver problemas específicos, eles não contestavam o Pacto Colonial no seu todo, né? Contestavam aspectos do Pacto Colonial, não o Pacto Colonial no todo. Tá? Quais foram os principais movimentos nativistas? O primeiro dele foi a aclamação de Amador Bueno, que aconteceu em São Paulo. Né? O que aconteceu? Né? Nessas disputas que houveram aqui no sul do Brasil, existia um comércio extremamente forte entre São Paulo e Buenos Aires, tá? Que já era a capital da Argentina. O que acontece? Os paulistas, em função desses tratados, com medo de perder alguns privilégios ou algumas características desse comércio, que era extremamente poderoso e rico, né, resolvem, então, contestar essas situações. E aí eles vão pegar o homem mais rico da região, né, de São Paulo, que hoje seria São Paulo, né, e vão aclamar ele como o rei de São Paulo. Tá? Mas o Amador Bueno, muito esperto, e obviamente que tinha como objetivo maior ganhar dinheiro, né, por isso era o homem mais rico da região, agradeceu sinceramente essa possibilidade, mas não aceita, e evidentemente que essa aclamação, essa revolução não progrediu. Tá? Então foi apenas uma contestação em relação ao comércio com Buenos Aires e tentar manter os privilégios que os paulistas tinham nessa relação comercial com Buenos Aires. Tá? Segundo lugar, a revolta de Beckmann. Essa aqui foi mais séria, houveram muitos mortos, tá? Inclusive os irmãos Beckmann foram assassinados. Né? O que aconteceu? Ela aconteceu no Maranhão. Né? O Maranhão era uma província e o Maranhão estava se sentindo absolutamente abandonado, né, pela metrópole. Né? A própria questão dos escravos estava muito complicada. Né? A principal riqueza do Maranhão naquele tempo era a cana-de-açúcar e eles achavam que nem escravos suficientes eles tinham lá para a questão de produzir cana-de-açúcar. Né? Então os fazendeiros, chefiados por esses irmãos, eles vão então tentar se revoltar. Portugal cria uma companhia para tentar fazer esse tráfico mais eficaz, mas essa companhia não consegue dar conta disso e esses irmãos então vão chefiar
uma revolta. Essa revolta é violentamente suprimida pela metrópole, centenas de pessoas são mortas, principalmente em São Luís, e os irmãos são presos e são exemplarmente eliminados, são mortos. Tá? Outro movimento nativista que nós vamos ter aqui é a Guerra dos Emboabas, que vai acontecer principalmente no território onde hoje fica Minas Gerais. O que aconteceu aqui? A Guerra dos Emboabas foi o seguinte: quando houve o boom, no final do século XVII, começo do século XVIII, mas quando houve o boom, quando houve a descoberta das grandes minas de ouro e diamante em Minas Gerais, houve um fluxo de pessoas enorme para as regiões produtoras de ouro. Né? Muitas dessas pessoas que vinham da Europa, de todos os lugares, eram pessoas poderosas economicamente e vinham lá com um poder econômico, com máquinas, com uma quantidade de escravos enormes, e começam a invadir as regiões onde os antigos bandeirantes haviam descoberto as primeiras minas de ouro. E os bandeirantes, então, ou as pessoas daquelas regiões, começam a contestar essa invasão. Né? Eles achavam que eles tinham que ter o privilégio da exploração, porque eles foram os desbravadores, foram os primeiros que acorreram para essas regiões. E o resto do pessoal acabava vindo e ficando com o filé mignon. Eles chamavam esses invasores, que andavam de botas, com couro, com plumas, etc., de emboabas. Era uma denominação pejorativa. E aí, esses bandeirantes, então, os primeiros desbravadores ou descendentes desses primeiros desbravadores, tentam imprimir uma guerra contra esses invasores. A guerra é desleal, os invasores são muito mais poderosos militarmente, houve muitas mortes, houveram alguns conflitos violentíssimos, principalmente um chamado Capão da Traição, onde foi combinado que haveria um acordo entre os invasores e as pessoas que já exploravam aquelas regiões, e, na verdade, foi uma emboscada onde morreram centenas de bandeirantes e escravos e pessoas ligadas a ele. Então, essa região ali em Minas Gerais é conhecida como Capão da Traição. Tá? A Guerra dos Mascates também foi uma situação bastante interessante, porque o que acontece? A capital da capitania de Pernambuco, no século XVII, era Olinda. Tá? Só que Olinda era uma cidade extremamente decadente. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tinham poder econômico em Olinda eram os antigos plantadores de cana, os senhores de engenho. Como a cana-de-açúcar estava, já desde a expulsão dos holandeses do Brasil, já estava em decadência, a produção estava menor, o preço estava ruim, Olinda, as pessoas poderosas de Olinda também estavam decadentes. E nesse meio tempo, começa a crescer a importância da cidade de Recife, que era uma cidade principalmente comercial. O porto de Recife era já um porto bastante grande e começaram, então, esses comerciantes a se empoderar do ponto de vista econômico, e a metrópole resolve elevar Recife à categoria de vila. E isso revolta os moradores de Olinda. Revolta os moradores de Olinda e há uma disputa extremamente sem nexo, porque Olinda e Recife são cidades muito perto uma da outra. É como se nós fôssemos daqui a São José dos Pinhais, são cidades coladas. Então você tinha ali uma briga, muitas vezes, entre pessoas da mesma família. Mas os olindenses, então, com ciúme da elevação da cidade de Recife à condição de vila, vai ser implantado o pelourinho, que era o símbolo das vilas antigamente, tentam empreender, então, tentam impedir que isso aconteça. Só que a metrópole, através de uma ordem do rei de Portugal, não vai só elevar Recife à categoria de vila, como vai transferir a capital da capitania de Pernambuco de Olinda para Recife. Então há esse conflito entre os habitantes de Olinda e de Recife, os de Recife com a metrópole a seu lado.
e evidentemente que também nós vamos ter aí algumas mortes, né? E por último, esse movimento nativista, a revolta de Vila Rica, chefiada por Filipe dos Santos, é uma revolta que vai acontecer em função da alta e incessante cobrança de impostos na produção de ouro de Minas Gerais, né? Então aqui já começa-se a desenhar a questão do problema da cobrança de impostos, né? Essa cobrança de impostos era extremamente intensa, extremamente dura, né? E evidentemente que as pessoas se sentiam prejudicadas, tal a intensidade dessas cobranças. Existia aquilo que nós vimos na aula passada, que era derrama, né? Que era o pagamento compulsório, quer dizer, obrigatório de uma taxa mínima de ouro, de quantidade de ouro para a metrópole portuguesa, né? E o chefe dessa revolta aqui foi Filipe dos Santos, e ele vai ser enforcado, ele vai ser preso e enforcado, né? Com essa revolta aqui, que vai acontecer já no século XVIII, nós vamos ter aqui um processo que vai começar a iniciar com uma contestação do pacto colonial. E a partir daqui, isso aqui vai começar a gerar uma insatisfação muito grande aqui na colônia, que vai culminar com o que nós vamos ver na próxima aula, que vão ser as revoltas pré-independência, tá? Que se diferem desses movimentos nativistas pelas suas características, mas nós vamos ver isso a semana que vem, né? A próxima aula, desculpe. Pessoal, tudo bem? Então leiam com bastante atenção todo o texto dessa aula aqui, resolvam os exercícios e marquem aí qualquer dúvida, né? A gente vai esclarecer, ou virtualmente aqui, ou pessoalmente depois quando voltarmos, tá? Um abraço a todos, bom estudo a todos. Obrigado.